O Brasil é tão grande, tão rico de informação e de identidade, né? Se eu ando, por exemplo, na Paraíba ali, eu ando 100 quilômetros, muda até o sotaque dentro do mesmo estado, né? Imagina o cultural de um país inteiro. O design é um constante observador. Eu não sei se é arte. Não estou preocupado em ser arte, em ser bonito. Eu estou preocupado em ele ter justamente a tal da alma. É um trabalho de sensibilidade que é transformado em produto. O design entrega um mundo melhor, né? O design muda a vida das pessoas. Eu gostei de fazer dessa brincadeira de começar a desenhar inspirado nas formas de árvores, de galhos, porque eu senti ali um passo a mais, né? Além de mostrar a diversidade de madeiras, na própria forma do desenho eu podia, né, encontrei um caminho de dialogar melhor com essa mãe que é a árvore, né? Que é quem me dá a matéria-prima para fazer o meu trabalho. Eu tinha um amigo na faculdade e ele tinha aquele estar dele, com aquele sofá murcho-bento, aveludado, que o pai fumava, e aquela sala toda cheia, toda mais muito charmosa, né? Muito uso, com aquela cara de uso. E aquele sofá para mim foi um conceito, é o conceito inicial da marca. É uma coisa de, eu vou fazer coisas com um aspecto usado, surrado, mas que desde novo ele tem esse charme, essa elegância. Eu acho que o produto tem um valor maior quando você entra tanto com o artesanal quanto com a história, com o conceito que a gente desenvolveu. A história e a maneira de fazer, eu acho que é o grande lance dos produtos desenvolvidos pelo estúdio. Se você pegar na cronologia do meu trabalho, desses 20 e poucos anos, você vai perceber que os primeiros desenhos que eu fiz são muito mais retos, né? Isso tem muito a ver com a faculdade que eu fiz. Eu fiz uma faculdade de arquitetura dentro de uma escola de engenharia, né? Eu tive, claro, essa injeção de liberdade, vamos dizer assim, tendo esse contato de perto com o trabalho, com a obra da Lina Bobardi, né? Mas eu acho que ainda estava um pouco amarrado no começo para usar isso de fato, né? Eu acho que eu consegui usar isso a partir do momento que eu consegui fazer móveis de uma maneira, desenho de uma maneira mais livre. Mas eu diria que as artes plásticas são o meu ponto de maior referência. Essa concentração nesse trabalho do design industrial às vezes gera obras quase próximas das artes plásticas. Chegam próximos. Sempre tive uma ligação muito forte com a oficina e artes plásticas também, né? O fazer com a mão, para mim, sempre me interessou muito, né? Assim, não só com design, mas também com os marceneiros, né? Principalmente nas peças que eu faço na minha própria marcenaria, né? Elas acabam saindo um pouquinho diferentes uma das outras, né? Tem uma mesa que a gente faz, que é essa mesa. Essa base de mesa não vai ter nenhum igual ao outro, né? Então aqui tem um pouco do intelecto, vamos dizer assim, do talento do marceneiro que fez essa peça, né? Tem um espaço que vai incorporar um pouquinho da alma de quem fez, né? Assim como um pouquinho da alma de quem desenhou, um pouquinho da alma da madeira, né? Acho que junta essas histórias todas e sai o produto, né? Acho que é isso.
Léo um dia mandou um croquis da Pantoche, um desenho, pô, isso aqui é a fusão, eu tô com a ideia de difundir clássicos que são estrangeiros já, consagrados, e a gente vai fundir os desenhos de maneira que a gente tem que misturar isso, mas que essa peça tem o seu DNA brasileiro, né? E esse conceito, eu acho que era um símbolo muito forte do que é o Brasil. A minha maneira de conseguir produzir, de conseguir ter minha produção, né, conseguir tirar minhas ideias do papel foi me juntando aos pequenos produtores. Essa mudança para a Bahia abriu portas na minha mente incríveis, né? Porque primeiro é o Brasil de verdade, né? Você encara a pobreza de frente, a musicalidade, a cultura negra, né? Forte. Eu busco as minhas referências em todas as viagens que eu faço. Eu viajo bastante o Brasil, né? Acho que do Brasil inteiro eu não conheço 2 estados só. O início do pensamento, assim, quando a gente resolveu fazer a Latug, resolveu fazer móveis, né? Partiu um pouco do princípio de elementos do Rio de Janeiro. A gente queria que o móvel fosse o mais carioca possível, né? Eu passo uma semana dentro dessas comunidades, conversando, escutando histórias, né? Vendo que tipo de técnica que eles usam. Vejo também que tipo de plantas que eu encontro na região, que tipo de folha, que tipo de formato essas folhas têm. Se você for pegar um vaso que é produzido por uma comunidade dessa, ele é praticamente, eu digo 98%, ele é de produto natural, né? E todo feito à mão. Por exemplo, a piaçava, quando a gente quer tingir ela de preto, né, nós enterramos ela na lama do Rio Negro durante 3, 4 dias, e quando ela sai da lama ela está tingida de preto e isso não desbota, né? Então usamos genipapo, usamos crajiru, né, que cada um dá uma cor diferente, né? E isso tudo natural. Porque quando eu comecei a trabalhar com marcenaria profissionalmente, de fato, isso tem 24 anos, me veio logo aquela preocupação em relação à sustentabilidade. E a gente não tinha ninguém falando nisso, quase ninguém falando nisso naquele momento. Então eu sabia que eu tinha descoberto o caminho, que matéria-prima que eu queria usar, o que eu queria fazer, como eu queria fazer, mas não queria destruir o planeta com isso. É uma visão um pouco romântica, mas importante de se ter. No começo do meu trabalho com marcenaria, eu preferi usar retalhos de madeira para fazer objetos, uma fruteira, enfim, uma bandeja, coisas assim, né? Até que chegou o momento, eu fiz o buffet cercadinho. Foi o primeiro móvel grande, assim, vamos dizer, importante que eu fiz e que eu pude mostrar essa diversidade de madeiras. Nesse móvel tem cerca de 10 espécies diferentes de madeira, né? Talvez o mais famoso dele seja a poltrona Shell. A poltrona Shell, ela foi concebida junto com um artesão de estofado, um tapeceiro mestre que sabia muito, que sabe muito. A poltrona Bodocongó, né, que é uma poltrona feita com colher de pau. Acabo comprando todo tipo de material que eu acho interessante. Levo isso para o estúdio e a gente começa a brincar no estúdio com esses materiais, né? O balanço IP também, que é aquele balanço grande, verde. A ideia dele veio da folha, né, do IP. Não, ele tem o formato dos talos, né, que se juntam e normalmente saem do mesmo centro. A prateleira Chaix, pela simplicidade, são prateleiras bem finas e triangulares. Então é um outro olhar do design, né? É deixar a pequena sombra, é trabalhar milímetros para gerar uma sombrinha, o corte, a usinagem da madeira. O mais difícil de desenhar uma cadeira é que ela seja diferente dessas trilhões aí de cadeiras que já foram desenhadas, né? E eu acho que a gente conseguiu, com a cadeira Atibaia, chegar perto desse universo. E veio justamente desse diálogo com a árvore, com essa inspiração foi o que... né? Poltronas que são icônicas, né? Podia falar da poltrona Ipanema. Conta muito do início da história da Latug, né? O Nokia, a peça primeira, vamos dizer assim, que surgiu de uma brincadeira
né? Que era um nó gigante que a gente pudesse sentar, ou seja, um sofá. A gente até hoje não conseguiu entender se ela é um sofá, se ela é uma poltrona, sabe o que ela é. Poltrona Pantoche é o nosso, vamos dizer, um dos ícones. Que o último ano teve em Milão, na Praça do Duomo, em Milão, né? Que foi um momento super significativo para o design brasileiro. Eu acho nem ia falar de Latug, mas eu já recebi muitas ligações, muitas falas de, pô, que orgulho, e eu passo, pô, realmente, que legal, né, que a gente está podendo estar lá na semana, pô, de design do mundo e ter peça brasileira lá, né, fazendo uma presença lá. Você se encontra com o mundo, na verdade, quando você resolve vender, né? Esse trabalho do Amazonas e o trabalho com as comunidades, por exemplo, é algo que o estúdio tem feito bastante, né? Então, a gente cria como se fosse por estúdio, pensando em fazer o melhor mesmo que a gente poderia fazer para qualquer outra empresa. E a gente cria objetos que se adequem a esse grande mercado de alta decoração. A gente veio acompanhando essa mudança do olhar para o design brasileiro, né? Nesse início, assim, o design brasileiro inexistia, assim, né? A gente trilhou um caminho que, no início, acho que nem eu sabia direito o que era design, assim, entrei para fazer os móveis. Depois que a gente foi entendendo os campanas, o que eles faziam. Muito pouco se falava de design brasileiro dentro da universidade. Se não fosse os grandes mestres que estivessem falando, né? A gente não tinha nenhuma outra referência de design brasileiro e nem de criação baseada em conceitos brasileiros, né? E isso me intrigava bastante. Então, acho que depois que eu vi o trabalho dos campanas, assim, eu acho que eu vi que era possível criar uma linguagem, né? E principalmente uma linguagem brasileira, e você transformar isso em um produto global. A gente começou há 4 anos com esse trabalho junto com a Apex, que faz as reuniões com os designers, a gente forma um grupo, vai para as feiras lá fora levando o nosso trabalho. E essa ida para as feiras é onde você testa o seu trabalho para você ver onde realmente você tem diferencial. A gente tem uma originalidade muito grande. A gente vai pegar produtos de Irmãos Campanas, por exemplo, nem se fala, né? Se destacam justamente por isso, pela originalidade. Eles criaram toda uma linguagem. Acho que cada designer tem essa sua linguagem, né? O Paulo Alves também, ele criou a sua linguagem, né? E você olha para um móvel dele e você sabe que aquilo é do Paulo Alves. Não, o Sérgio tem um trabalho incrível, né? Porque ele mergulha de cabeça lá não só no universo, né? No universo daquelas pessoas, né? Começou ali pelo Nordeste e tal, agora ele está muito mais na Amazônia, né? Mostrar para aquela pessoa que está lá no último lugar que aquilo vale muito, aquilo que ela faz. Existem designers brasileiros mais autorais, menos executivos, que levam um frescor mesmo. Essa coisa eu vejo muito na Latug, que é essa coisa do Rio de Janeiro. É um trabalho fresco, com uma alma carioca desprendida, mas que entrega um trabalho de qualidade de produto. Latug, Estúdio Bola, né, o Paulo Alves. Então essa turma vem trabalhando, trilhando junto, ano a ano, né, para o design. Hoje eu acho que a gente conseguiu um início de um olhar, assim, opa, o Brasil existe aqui no design, né? Pessoas que vêm de outros países conseguem perceber uma alegria, uma coisa diferente aqui, uma receptividade, enfim. Essa festa, né, essa junção de vários povos num terreno gigantesco, né, que tem uma topografia completamente diferente de um lugar para o outro, né, então você tem diferenças, né, isso dá uma diversidade muito grande. Eu acho que o brasileiro consegue aliar esses elementos, passar isso um pouco do desenho, ou alguma forma de composição, seja de um puxador, seja de uma almofada. Eu acho que esse jeito de saber lidar intuitivamente, né, das pessoas conseguirem conviver com essa diferença toda, acho que é uma lição importante para o mundo. E você não compra um produto, você compra uma história inteira.